servidores locais ou servidores na nuvem? Onde que temos mais performance? E aí, pessoal, tudo 100%? Vocês acreditaram que um vídeo só ia dar conta de sanar todas as dúvidas? É infinito, a nossa capacidade de escovar bit é infinita, cara. A gente fica sempre achando um motivo para dar mais uma escovadinha. Nesse vídeo vamos ver a diferença entre o rodar local os dados ou rodar no cloud, né, no Click Cloud. Claro que o Click Cloud tem suas limitações, limitação de espaço em disco, limitação de memória. Dependendo do plano que você contratar, você vai ter uma velocidade maior ou a quantidade de memória menor. Então todos esses fatores aí precisam ser vistas quando você for querer mudar, migrar para a nuvem ou contratar um serviço na nuvem. E quem dessa vez emprestou os servidores para a gente fazer os testes foi o Roberto Novelo, da Synergy. Tá aqui do lado, ó, acesse o site aí se você quiser falar com ele aí. Obrigado, Roberto, aí por emprestar o servidor para a gente fazer esses testes. Vamos lá. Então olha só, pessoal. Aqui desse lado, como vocês podem ver, eu estou rodando o clique local, né? Amostra de dados de 51.380.224 linhas com 8 campos, dois campos de cada tipo. Ah, mas 8 campos é pouco. Aí vai ter gente que vai achar que 51 milhões de linhas é pouco. Quer fazer o teste com 50 campos? Baixa o arquivo. Se você entrar no site da BI de AZ, lá na pasta aplicativos, tem uma pastinha QVF. Esse QVF vai estar lá disponível. Você pode fazer o download dele e fazer os seus próprios testes, tanto no seu servidor local quanto na nuvem, tá? Aqui já começa uma coisa curiosa. O tempo total de execução local foi 2 minutos e 16, certo? E o tempo total de execução na nuvem foi 2 minutos e 19. Muito próximo, mas os mais apressados já vão dizer, ó, tá vendo? Local é melhor. Olha só. Eu tô rodando esse local aqui no meu computador. O meu computador é um i7 com 32 GB de RAM, disco SSD, mas nada do outro mundo. Como eu falei no outro vídeo, né? Se você não assistiu, assista, vai estar aqui ou vai estar no final, ou procura no canal, tá em algum lugar aí, tá? Você não é uma super máquina ultra power. Se o teu servidor tem menos capacidade do que o meu desktop, tem alguma coisa errada, certo? O teu servidor tem que ter uma capacidade mínima de processamento seguindo os pré-requisitos da Click. Se eu lembrar, eu coloco na descrição ou no primeiro comentário fixado quais são os pré-requisitos mínimos para você poder ter um servidor do Click rodando localmente na tua rede, né? E quando você vai para o cloud já a gente imagina que segue pelo menos esses parâmetros mínimos, dependendo qual é o tipo de contrato de serviço que você faz lá na Click, né, dadas as opções que você tem, mas com certeza você vai ter as opções mínimas ali. Então o que eu recomendo já de cara é que se você vai fazer um servidor local e não vai fazer o servidor na nuvem, você quer instalar o Click na tua rede, veja os requisitos mínimos e atenda pelo menos os requisitos mínimos. Não adianta você colocar uns requisitos menores que o Click vai funcionar, mas vai funcionar com problemas, com baixa performance, vai ficar dando lá erro de memória de cálculo. Aí você ainda tem que calcular quantos usuários vai acessar esse servidor. E eu não sou especialista em administração de rede, administração de servidor. Recomendo, de novo, que procure as pessoas especialistas. Então entre em contato aí com o Roberto da Synergy ou com o seu parceiro, né, que te atende, para ver quais são as melhores configurações que você pode colocar aí no teu servidor. É claro também que quando você tem o teu servidor, você escolhe a configuração, você vai colocar lá o quanto de memória você quiser, quanto de disco você quiser, performance de disco, você vai ter 100% de liberdade de escolher toda a configuração do teu servidor. Então você pode analisar ponto a ponto e fazer a melhoria do teu ambiente, do teu servidor, da tua rede. Mas em contrapartida você também tem que dar manutenção do servidor, você vai ter que fazer backup para não perder os teus dados. Então tem um monte de fatores que vai impactar para você poder ter uma análise de dados com segurança e mantendo isso, se for uma coisa vital da tua empresa, né? Você vai manter isso
vai ter um custo para manter, um custo de profissionais, um custo de eletricidade, custo de backup, tem todos esses fatores, né? Quando você vai para um serviço na nuvem, tudo isso você terceiriza, você só se preocupa com o teu painel, tá lá visualizando. Então, dependendo do tamanho do teu projeto, você não precisa manter um servidor local, ou então você já tem muitos servidores locais. Acrescentar mais um servidor não vai ser um custo tão grande assim, então acaba sendo mais vantajoso, né, desde que seja exclusivo, faz virtualização e etc. Lembrando que você não deve instalar o Click junto com outros serviços da rede, porque os serviços vão concorrer e vai deixar todo o sistema lento, ruim. Né? Você, ao invés de melhorar, porque agora você vai ter dados, você vai estragar todo mundo. Então não faça isso, tá? Faça uma configuração adequada aí na tua rede, beleza? Mas mesmo assim, você contratando um serviço na nuvem ou rodando um serviço local, se os dois equivalem, então aqui ficou mais difícil para fazer uma equivalência, mas aí a gente vai ver que os resultados são bem interessantes aqui, beleza? Então vamos lá. Na preparação dos dados, demorou 8 minutos e 7, e no servidor demorou 6 minutos e 50, aqui já tem uma curiosidade interessante, né? Para fazer para gerar os dados, lembrando que aqui, depois eu vou mostrar o script de novo ali, porque eu tive que fazer algumas alterações no script, mas lembrando que ali eu gerei os arquivos com o inline, gerei os arquivos na memória, gravei esses arquivos, esses dados no disco em 4 formatos diferentes dessa vez, e nesses 4 formatos, ou melhor, né, 3 formatos diferentes com 2 opções, isso aí. Então, nesses formatos foram gravados no disco, o disco local e o disco armazenamento em nuvem da própria Click. Depois a gente fez a leitura desses dados e usou o pick e o autonumber para ver qual dos dois métodos que gera dados, né, para criar um número de sequencial com mais velocidade. Mais detalhes, assiste o vídeo anterior aí que vocês vão ver mais detalhes aí de como foi gerado tudo isso, tá bom? Então, a gente criou aqui, demorou 5 minutos e 19 para gerar os dados na memória, no local, e na nuvem demorou 4 minutos e 11, ou seja, provavelmente, né, e faz sentido, o processador da nuvem é melhor do que o processador do meu computador. Já para gravar um QVD no disco com 51 milhões de linhas, repetindo, né, de novo, se o teu projeto tem menos de 1 milhão de linha, ele nem existe. Não adianta ficar bravinho comigo. É muito pequeno, é micro, é nano, é nada praticamente. Agora, se você tem mais de 1 milhão de linhas ali total no teu projeto, já começa a ficar mais interessante. Aí tem uma base de comparação, porque menos que isso não dá nem diferença no milissegundo, entendeu? Agora, quando passa aí de 50 milhões de linhas, aí já começa, opa, aqui pelo menos a gente consegue medir alguma coisa, né? Porque daí sim vai ser alguma coisa, entendeu? Então, para gravar um QVD no SSD aqui no meu computador, demorou 2 segundos. Para gravar o SSD na nuvem lá, né? Deu 13 segundos. Faz sentido, né? O meu disco tá local, comunicação direto com o disco é mais rápida no servidor, mais demorada. Se é que dá para dizer que 11 segundos é mais demorado. Né? Para gravar o arquivo no formato Parquet, simples, Parquet padrão, demorou 50 segundos, bem mais do que gravar um SSD, né? E na nuvem, aqui começa a ficar uma coisa curiosa. Para gravar um arquivo Parquet na nuvem, demorou 14 segundos, cara. Olha a diferença de gravar um Parquet em um arquivo SSD, um arquivo local, e para gravar um arquivo Parquet na nuvem. Foi mais rápido gravar foi 1 segundo mais lento, desculpa. Foi 1 segundo mais lento gravar um Parquet do que um QVD. Então no cloud, Parquet e QVD para gravação tá bem legal. Aí o Furtado comentou, no outro vídeo eu falei sobre o Furtado, acessa aí para ver.
comentou o seguinte, tá, mas se você colocar compressão no arquivo Parquet, ele vai ocupar bem menos espaço no disco do que o Parquet normal. Falei, beleza, então vamos fazer o teste colocando compressão no Parquet. E aí eu coloquei compressão no Parquet, certo? Quando eu coloquei a compressão aqui do tipo Brotli, acho que é essa a pronúncia, veja aí, diz o Google que é essa a pronúncia, eu não sei, tá? Deu 1 minuto e 34. Olha a diferença de você usar compressão ou não usar compressão na hora de gravar o arquivo. E aí, para gravar com a compressão no servidor, deu 30 segundos. Observe que proporcionalmente manteve, né? Porque aqui 14 para 30 dá mais da metade um pouquinho, certo? Aqui também, né? 50 com 50 daria 1 minuto e 40? E aqui deu um pouquinho menos ali, então, ou seja, é o dobro equivalente aí com a margem, lembrando que tem margem de erro de 50 minutos para mais, 50 minutos para menos aí, né? Nada que supere o IBGE. Então isso aqui é curioso, porque a velocidade para gravar o tipo Parquet e gravar o tipo QVD é muito rápido no servidor. Então não dá essa diferença tão grande, né? Já para gravar um arquivo CSV no SSD deu 22 segundos, ou seja, é melhor gravar CSV do que gravar formatos Parquet, só não é melhor do que gravar QVD, né? QVD Lovers, deixa o like aí. Se você é QVD Lover, deixa um comentário aí. QVD Lovers. Amantes do QVD. E aqui a gente demorou 1 minuto e 42. Isso é curioso. Isso é interessante, porque teoricamente, se para gravar SSD ele é aqui uns 10 segundos mais rápido proporcionalmente, né? Para gravar Parquet ele é bem mais rápido. Por que para gravar CSV demora tanto? Será que é o formato? Será que é o tipo de comunicação, tipo de protocolo? Porque lembrando que na nuvem funciona bem diferente do que no disco, né? Geralmente os servidores em nuvem têm armazenamentos, os armazenamentos também são servidores, e aí tem protocolo de comunicação por tipo de dados, e também o tamanho, lógico, né? Porque você vai transmitir pela rede o arquivo para os discos gravarem esse arquivo que são transmitidos pela rede. Então não é igual um SSD. Então tem aí suas diferenças. Inclusive pode ser armazenado até em storage diferente, em localização diferente. Então tem suas curiosidades. Mas mesmo assim, 1 minuto e 42 para gravar 6 GB de dados, não achei nada fora do normal. Achei bem interessante, certo? Beleza, então para fazer a gravação temos aí que para gravar arquivos no disco, no cloud, dependendo do formato, você vai ter mais ou menos performance. Manteve o QVD, continua ganhando, né? QVD 13 segundos, 14, 30, 1 minuto e pouco. Ou seja, ninguém ganhou do QVD para gravar no disco ainda, certo? Já para fazer a carga e fazer cálculos, né, na memória, a gente tem aqui, usando o PIC para ler o QVD, deu 1 minuto e 56. E para ler, usando o PIC para ler QVD, deu 1 minuto e 49. Ou seja, bem próximo, né? Deu bem próximo ali, então... já para fazer a mesma coisa usando Autonumber no disco local, demorou 4 minutos e 14 para fazer a leitura do QVD. E no servidor deu 3 minutos e 20. Ou seja, usando o Autonumber, lendo o QVD e usando o Autonumber para fazer aquela coluna de índice lá, né? Foi mais rápido no servidor do que local usando o Autonumber. Porém, o PIC continua na frente, né? Continua mais rápido do que o Autonumber quando você está fazendo isso em um arquivo QVD. Para fazer a mesma coisa em um arquivo Parquet, local foi 2 minutos e 24 e no servidor 2 minutos e 8. No server, na frente aqui. Para fazer o mesmo com o Autonumber deu 4 minutos e 13 e no servidor
deu 3 minutos e 5. Ou seja, nesse caso, o parquet foi mais rápido e se aproximou mais, né? Os dois ficaram mais próximos, tanto o pique quanto o autonumber ficou mais próximo de tempo para fazer isso com base no parquet sem compressão. Na hora de ler o parquet normal. Então você gravou no disco o parquet sem compressão, deu esse tempo. E na hora de ler ele aconteceu isso. Você gravou no disco o parquet com compressão, na hora de ler ele, deu 2,9. Olha que interessante. Tanto o parquet sem compressão quanto o parquet com compressão, no disco, ele foi mais rápido. Não, desculpa. Ele foi mais rápido para ler sem compressão do que com compressão. Mas a diferença é mínima. Deu uma diferença de 3 segundos. Lógico, com margem de erro, isso aí provavelmente quer dizer que é o mesmo tempo para ler, sei lá, abrir uma aba a mais aqui enquanto ele estava executando aqui, porque demorou 2 horas e 16 para fazer esses testes, né, pessoal? E aí, de novo, 2 horas e 16 local, 2 horas e 16 no servidor, e aí deu erro no servidor, tive que executar de novo, deu erro com 40 minutos, aí tive que executar de novo, tal. Ou seja, eu fiquei ontem a tarde inteira, quase o dia todo aqui, mexendo com isso e usando o computador o mínimo possível, e você não vai nem se inscrever no canal, né? Não vai nem deixar um like aí só pra dar um apoio. Pô, dá uma moral aí, cara, se inscreve aí. Então a diferença do parquet sem compressão pro parquet com compressão, do tipo Brotli, né? Ele deu uma diferença aqui de 3 segundos usando o pique e uma diferença de 3 segundos usando o autonumber. É mais rápido fazer com pique do que fazer com autonumber, no caso, tanto no parquet com compressão quanto no parquet sem compressão, certo? E no servidor, ele foi mais rápido do que no disco local, e aí, de novo, eu repito aqui que pode ser porque o servidor tem muito mais processador do que a minha máquina, né? E por isso ele vai mais rápido, porque é um cálculo, né? Não é uma leitura de disco. E aí ele foi mais rápido no Click Cloud, porém manteve a proporção aí de diferença, né? Olha só, 1 segundo de diferença do com compressão sem compressão e 1 segundo de diferença do com compressão sem compressão do formato parquet. Na minha opinião, isso aqui já mostra que vale a pena colocar compressão no parquet sempre. Você vai gastar menos espaço em disco na hora de gravar o arquivo lá. E a gente viu que demora um pouco mais para gravar, quer dizer, demora o dobro para gravar, porém o processo de gravação geralmente é menos vezes do que o processo de leitura, né? Então você grava menos vezes do que leitura. Se você optar por fazer a extração já no formato parquet, e aí fazer esse processo de leitura e gravação, a gente vai ver mais no final aqui as outras opções, você vai ter vantagens de gravar no formato parquet no cloud, porque o cloud tem limite de espaço, certo? Se o teu servidor é local, talvez o teu espaço não seja problema, concorda? Então, se você não tem problema de espaço em disco e você precisa mais de performance, usar QVD de ponta a ponta, eu ainda acho a melhor opção. Se você está com problema de espaço em disco e você não tem como negociar, não tem como aumentar esse espaço em disco, aí o formato parquet pode ser interessante, mas você vai ser penalizado na performance, concorda? Porque o tempo de leitura de um arquivo QVD é de 1 minuto e 52, 1 minuto e 56 local e 1 minuto e 49 no servidor. Na hora de fazer a leitura do parquet, deu 2 minutos e 27 e 2 minutos e 9. 2 minutos e 24 aqui, ó. 2 minutos e 24, 2 minutos e 8. Certo? Ah, Dana, mas a diferença é muito pequena de leitura do QVD e de leitura do parquet sem compressão e mesmo o parquet com compressão. A diferença é pequena. 51 milhões de linhas.
Se for 100 milhões de linhas, qual que vai ser a diferença? Se for 500 milhões de linhas, qual que é a diferença? Isso aqui vai esticando e vai ficando cada vez mais lento ou não? A proporção se mantém? Então, eu não consegui fazer testes aqui com mais linhas. Se vocês quiserem fazer, que eu faça esses testes, deixa aqui nos comentários. Eu vou tentar atingir o limite aqui do que quantidade de linhas que a gente pode fazer esse teste, porque você vai ver que vai demorar horas, ou até eu reduzo, né? Eu pego aqui quem venceu nessa coisa e eu faço só do modo mais rápido com 100 milhões de linhas para a gente ver se mantém essa diferença ali entre tipos de leitura, beleza? E aí no arquivo CSV, 5 minutos usando o pique e 3 minutos usando o autonumber, ou seja, com o autonumber lendo o arquivo CSV foi mais rápido no local e também foi mais rápido no servidor. Olha que legal, isso é curioso, né? Demorou muito mais, né? Quase 3 minutos a mais aqui, ó, para fazer a leitura do CSV no servidor e do que no local, fazendo isso de um disco local. 6 GB, né? E fazendo a leitura com autonumber foi mais rápido do que usando o pique também no servidor, mas também mais lento do que fazer local, quase o dobro do tempo lá. 6 minutos e 39, 6 minutos e 57. Então, praticamente o dobro do tempo para fazer a leitura lá de arquivo CSV no servidor. Ou seja, vocês concordam? Para mim tá claríssimo. Fazer desenvolvimento em camada, você ter o teu extrator, o teu transformador e a tua apresentação final, seja fazendo a extração para QVD e trabalhando com QVD até o final, ou seja, fazendo a extração em Parquet e trabalhando com o Parquet até o final, a única certeza é sempre fazer em camadas. Nunca fazer extração e transformação tudo misturado. Combinado? Vamos agora para o preload. Usando o preload. Deixa eu subir aqui e ficar igual. Olha lá, preload. Não sei o que eu fiz aqui que ficou fora de ordem aqui, mas dá pra gente analisar. O autonumber lendo o Parquet no preload demorou 4 minutos e 13 local e demorou 2,59 no servidor. Lendo QVD, né, com preload deu 2,15, lendo QVD com preload deu 2,45, servidor mais rápido. Fazendo com autonumber mais o preload 3,18, autonumber mais o preload 4,22, servidor mais rápido. Já o preload o troço atualizou sozinho, só porque eu rodei a barra de rolagem aqui. O preload deu 2 minutos e 15, né? Leu o Parquet com o preload deu 2,15 e ler o Parquet direto no load deu 2,8. Então a diferença bem pequena. E aqui deu 3,6. A diferença já foi bem maior, né? Aqui a diferença é bem menor. Entendeu? Ou seja, de novo reforça a ideia de que o servidor tem processador melhor do que a minha máquina, por isso melhora. Então, se na tua rede você tem um computador, um servidor, que está com 4 núcleos de processamento e 64 GB de RAM, e você está com problema de performance, concorda que não tem nada a ver com a quantidade de memória que você tem no servidor? Seria melhor você ter um servidor com 16 GB de RAM e um octa-core, por exemplo. Vai ter muitas coisas que você vai fazer na sua modelagem de dados que é cálculo. Então você ter processadores no servidor é tão importante quanto você ter memória, porque memória no clique é espaço para dados, não é para ajudar nos cálculos, entende? Quem vai fazer os cálculos continua sendo o teu processador. Comparando preload com o uso do comando residente. Para fazer a leitura do QVD, usando o comando residente no local deu 3 minutos e 45 e fazer a leitura de QVD usando o comando residente deu 3 e 3. Ou seja,
mais lento do que fazendo preload. Tanto no disco local é mais lento do que fazendo preload, quanto na nuvem. Continua sendo mais lento do que fazendo preload. Certo? Lendo parquet comprimido. Para fazer o pique lendo um parquet comprimido deu 3,35 no servidor local. Que é mais lento, pouquinho mais do que o preload no servidor local. Que também é mais lento do que sem compressão, só que a diferença é muito pequena, entendeu? Aqui é a mesma coisa, a diferença também é muito pequena. Com compressão, parquet sem compressão, parquet com compressão. Diferença pequena, e aqui nesse caso ele foi mais rápido, ó, tá vendo? Aqui deu 3,48, aqui deu 3,35, local, né? Já usando preload no parquet com compressão no servidor deu 2,56 e sem a compressão deu 3 minutos. Também acabou sendo um pouquinho mais rápido com o residente, porém mais lento do que com preload. Olha lá, com preload deu 2,15. Fica confuso, né, pessoal? Então pause o vídeo ou pegue esse QVF lá no site e rode no teu servidor, na tua configuração, e veja o que é mais rápido e o que é mais lento. E aí você vai poder fazer as melhorias aí na tua infraestrutura, beleza? Já usando o Store e o Load. Então, pessoal, aqui a gente teve um problema. Que para fazer o Store e o Load no servidor, eu não consegui por causa do limite de espaço lá no Click Cloud, entendeu? Ia dar 20 e poucos gigas, e aí nessa configuração, nesse usuário, não tem o espaço para este usuário. Eu teria que criar vários espaços e aí gravar vários espaços, aí eu não achei justo a comparação, eu mantive num espaço só. Mas para ser justo, eu vou mostrar já daqui a pouco no script, eu tirei o Store e mantive só o Drop entre um teste e outro, ok? Então aqui nesse Store Load, ele manteve, porque eu vou fazer a leitura do arquivo, eu vou fazer o Store, vou fazer o Drop e vou fazer a leitura de novo para simular o uso do Store Drop ao invés de usar o comando residente, para a gente ver o que compensa mais, entendeu? Mas aí não vai ter o Store final do resultado em nenhum dos dois. Então, nenhum dos dois vai fazer o Store final para poder fazer a comparação justa. Eu faço a leitura, faço o residente, não faço o Store, só apago da memória. Faço a leitura, faço o Store, dropo, faço a leitura de novo e aí não faço o Store, só apago da memória. Então, o processo continuou justo, tá bom? Eu vou mostrar no script daqui a pouco. Mas vamos ver aqui os tempos, olha só. Para fazer a leitura, fazer o Store e o Drop e fazer a leitura novamente, demorou 1 minuto e 58 no arquivo TVD, no local, e demorou 2 minutos e 15 no cloud. Então usar o Store Drop no cloud é pior do que no local. E faz sentido, porque tem o problema de tráfego de dados na rede, mesmo sendo em formato QVD. Certo? E aí no Autonumber, 3 minutos e 30, 4 minutos e 22 no servidor local. Aqui a gente já começa a ver a diferença de processador atuando, concorda? Porque olha só, para fazer a mesma coisa com o pique e com o number, local foi mais rápido do que no servidor, mas para fazer com o Autonumber, local foi mais lento do que no servidor. Porque no servidor deu 3 minutos e 35. E aqui deu 4 minutos e 22. Aqui deu 1,58, aqui deu 2,15. Ah, Dylan, mas a diferença é mínima. Mas teve. Então tem que mostrar, né? Vamos jogar isso na conta da margem de erro. Beleza? Já para fazer a leitura do parquet, fazer o Store em QVD. Então eu estou lendo o parquet, estou fazendo o Store em QVD, e aí estou lendo o QVD, porque é como se fosse o residente, entendeu?
Ah, Adriano, mas aí você deveria fazer a leitura em Parquet, gravar em Parquet e fazer a leitura em Parquet de novo. Aí eu não estou sendo justo, porque lá em cima a gente já viu que para fazer a leitura do para gravar Parquet é mais lento do que para gravar QVD. Aí eu não estou sendo justo com o Resident, entendeu? Então faz sim sentido eu ler no formato Parquet, gravar em QVD, ler o QVD porque é mais rápido e daí fazer o processamento, porque eu estou simulando se é mais rápido usar Resident ou usar Preload, certo? Só que isso ficou injusto no servidor. Porque aí no servidor, o fazer a leitura do Parquet, a diferença é mínima. Então talvez no servidor eu poderia sim fazer a leitura de Parquet, gravar Parquet e depois ler Parquet de novo para fazer o cálculo, né? Que seria aí. Mas aí não faz nem sentido eu fazer o load e o pré-load, dependendo da situação aí. Seria melhor fazer um residente mesmo, né? Não. Desculpa, fazer um residente mesmo ou fazer o preload, né? Então avaliem, ou seja, dependendo do formato que você está trabalhando, cada caso vai ser um caso, você vai ter que avaliar qual é o ambiente e quanto de processador e memória você tem para poder ter o resultado. Mas a gente pode cravar algumas coisas interessantes aqui. Para fazer a leitura do Parquet com compressão e depois gravar QVD e ler o QVD para fazer o cálculo, deu 4 minutos e 3 local. Já para fazer a mesma coisa lá no servidor, deu 3 minutos e 24, então o servidor ganhou, certo? Maravilha, então é isso, né, pessoal? Vamos aqui alguns detalhes aqui que é interessante que vocês já devem ter observado aqui nessas cores aqui, ó. Se a gente pegar aqui no local para fazer todos os testes só usando o load ganhou. O segundo lugar foi fazer o store e depois o load. Em terceiro lugar, usar o comando resident e fazendo com preload ficou em último. Agora, olha as diferenças de tempo, né? 32 e 43, 32 e 56. Coisas de segundos. E usando o preload, coisa de 1 segundo. Certo? Depois eu quero ver se eu faço uns outros testes disso aqui. Aí eu não sei se eu vou gravar um vídeo só pra... Coloque nos comentários aí se você quer que eu faça mais testes disso aqui, pra gente destrinchar um pouco melhor essas análises aqui, certo? Já no servidor, no cloud, lá no servidor, quando eu falar servidor é o Click Cloud que eu quero dizer, tá? Na nuvem, já na nuvem, se a gente... O load ficou em primeiro, ou seja local, seja na nuvem, só fazer o load é melhor. Ou seja, reforça a questão das camadas. Se você trabalhar em camadas, você vai ter mais performance. Usar preload no servidor foi mais rápido do que usar resident. Certo? E usar store e depois dropar, ao invés de usar o resident, foi mais lento. Diferenças aqui, 34 e 24 para 35 e 37. 31 para 34, que deu, aqui já deu uns minutinhos a mais, né? Que já deu uns 3 minutos aí de diferença. E aqui 31 para 31, ou seja, diferença mínima, já deu uma diferença interessante, diferença mínima aqui entre os dois aqui, certo? Outra curiosidade aqui, ó, é esses dois aqui que eu não vou conseguir colocar os dois em tela cheia ao mesmo tempo, então eu vou maximizar aqui pra gente ver. Aqui a gente tem aqui, ó, ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar. Quem foi mais rápido de todos os testes foi o pick, né? O comando pick para fazer a chave sequencial. O lendo de um QVD com diferença de 2 segundos para fazendo o store e depois o load novamente, ao invés de usar resident, ao invés de usar preload, certo? Depois o Parquet ficou em terceiro, sem compressão, e com compressão ficou em quarto, e a diferença aqui de 3 segundos também. Sendo que a diferença do primeiro para o segundo aqui também é de segundos, né? Do segundo para o terceiro aqui. Porém, a gente pode ver que
Usando a função pick para ler QVD ou para ler parquet, fazendo o store e load ou fazendo preload localmente, né, aqui no servidor local, o pick vai ganhar todas essas opções sempre. Usar residente ficou lá embaixo, cara. Então, na minha opinião aqui, diga aí nos comentários o que você acha, fazer isso aqui com o formato residente, usar o comando residente, vai te dar problemas de performance. Porque você tem várias outras opções que não usa residente, tanto formato QVD, formato parquet, com preload, sem preload, fazendo camadas, não fazendo camadas, que vai te dar mais performance do que usar o comando residente. Já usando o autonumber, olha que curioso, lendo de CSV, ganhou, ficou em primeiro lugar. Foi mais rápido do que lendo parquet e do que lendo QVD. Porque o cálculo é feito depois, né? Então, fez a leitura do CSV para usar o autonumber depois, fez a leitura do CSV com preload, foi mais rápido, e depois fazendo a leitura do QVD com residente, foi mais rápido usando a função autonumber, porque vai ser feito a numeração no final, certo? Aí autonumber lendo parquet ficou em quarto, autonumber lendo parquet comprimido com o preload ficou em quinto. E aí o autonumber lendo QVD 4 minutos e 14 para 3:57. Veja que tem uma diferença mínima aqui, né? 4:14 para 3:57. No mínimo interessante aí, ou seja, dependendo do formato que você está gravando aí, você vai ter essas diferenças. E de novo, repito, quantas linhas? 51 milhões? Dos 100 milhões? 500 milhões de linhas? Qual que seria o resultado disso aqui para 500 milhões de linhas? No servidor, no cloud, acho que nem tem como testar para 500 milhões de linhas, né? Já no servidor, a gente tem aqui, ó, quem ficou em primeiro lugar usando a função pick, lendo QVD, ficou com 1 minuto e 49. Lendo parquet sem compressão deu 2 minutos e 8. Lendo parquet com compressão deu 2 e 9, diferença de 1 segundo aqui. E também a diferença mínima aqui do QVD para o parquet, né? Mas QVD ainda ganhou. Lendo QVD com preload ficou em quarto. Depois parquet com preload e depois o parquet com compressão com preload. Empatados, né? Diferença aqui, o desempate aqui foi nas casas decimais ali, nas casas de milésimos, né? de segundo. Então, ou seja, se você vai fazer o load direto, QVD é melhor do que parquet sem compressão, e parquet sem compressão é melhor do que o parquet com compressão. Mesmo que a diferença seja mínima para 51 milhões de linhas. Se for 100 milhões, será que se mantém? Se for 200 milhões, 500 milhões de linhas. Agora, certeza, né? Fazer o load direto é melhor do que fazer com preload. Fazer com preload é melhor do que fazer o store e o load de novo, mesmo no cloud. E usar residente sempre vai estar em outras opções, ou seja, evite usar comandos residente a não ser que tenha um motivo muito forte para você usar o comando residente, porque é melhor você fazer o store de novo e fazer o load de novo, mesmo no servidor, tá vendo? Do que você usar o comando residente. Ah, Dana, mas a diferença é mínima. Não é não, olha só, aqui deu 2 minutos e 15, aqui deu 2:56, quase 1 minuto de diferença aí, certo? E aqui a diferença dos residentes aqui, ó, do parquet para QVD, lendo QVD com o comando residente ainda foi pior, né, apesar de ser 3 segundos de pior ali, do que o parquet comprimido e o parquet sem compressão. Então o parquet com compressão foi melhor do que o parquet sem compressão, mas diferença de 3 segundos, 4 segundos ali, né, de diferença de tempo, ok? E aí, lendo o CSV, por último aqui, usando a função pick, ok? Já usando a função autonumber, lê o parquet com preload,
ganhou, usando a função AutoNumber. Lendo o parquet com compressão também ficou em segundo, né, 2 minutos e 59, que é mais lento do que usando o pique, né? E usando o parquet com somente o load direto, você lendo o load direto com compressão, deu 3 minutos e 2, a diferença mínima aqui. Sem a compressão deu 3 minutos e 5, também diferença mínima. Usar o QVD lendo com preload 3 minutos e 18, e lendo direto, lendo o QVD 3 minutos e 20. Ou seja, para usar o AutoNumber foi melhor ler o QVD e depois fazer o preload da leitura para fazer o cálculo, do que fazer a leitura direta e fazer o cálculo direto ali, entendeu? Diferença mínima dela, 2 segundos para 51 milhões de linhas, diferença mínima, mas teve, né? E aí, e para 500 milhões de linhas? eu vou acabar gravando esse, meu Deus, eu vou ficar quantas horas para fazer o teste com 500 milhões de linhas? Deixa nos comentários aí se você quer que eu faça esse teste. E aí, fazendo o residente, foi pior em todas as situações aqui, né, praticamente. E fazer store e depois load com esse formato aqui no servidor foi ruim, e aí a gente sabe por quê, porque tem rede, server e tal, né? Então, beleza? Para fechar, editor de carga de dados. Aqui não mudou nada, apenas acrescentei aqui o formato de parquet com compressão, né? Acrescentei esse item. E aqui no store, no load, eu tive que store load. Eu tive que desabilitar essa gravação aqui, porque o teste mesmo é isso aqui, né, pessoal? Fazer a leitura num formato, gravar em QVD e depois fazer o cálculo em cima do formato QVD e não do formato original aqui. Tanto fazendo isso sem a compressão, quanto fazendo isso com compressão. Fazendo a leitura, gravando em QVD e fazer de novo para poder comparar isso aqui com o comando residente. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. E por último, para a gente encerrar esse vídeo aqui, que já está longo pra caramba, né? A gente tem aqui, ó, arquivos de dados no servidor deu 511 MB, certo? Lá no cloud. E local aqui deu 511 MB também, né? Você pega isso aqui e divide por 1024 para poder saber em megas. Mas basta olhar aqui embaixo no Windows que você já vai ver aqui que está 511 MB. O formato Parquet sem compressão deu 319 MB. No disco 319 MB. Com compressão deu 217 MB, no disco 217 MB. O CSV deu 6 GB, aqui no disco deu 6,26 GB, 6,26 GB. Exatamente os mesmos tamanhos, e isso se repete para todos os outros arquivos aqui. Eu vou clicar rapidinho aqui, só para vocês terem aqui como conferir, né? Se vocês quiserem acompanhar o vídeo aí e ver que todos os formatos aqui, ó, deu exatamente o mesmo tamanho, inclusive os 6 KB aqui. Olha lá. Os 6 KB aqui do resultado final com 51 milhões de linhas. Beleza? Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal.